coco, Caxinguele tá me olhando. eu quebrei o coco, Caxinguele tá me olhando. eu lavei o coco, Caxinguele tá me olhando. eu ralei o coco, Caxinguele tá me olhando. e doce de coco, Caxinguele tá me olhando. e manjar de coco. Caxinguele tá me olhando. Eu sou Cláudia Piton, né? Faço parte da Associação das Baianas, a ABAN-RJ, aqui no Rio de Janeiro, né? E vou coordenar a roda de conversa. Antes, eu gostaria de estar lendo, né, um poema muito lindo que nos foi apresentado ali. Por sinal, eu gostaria que ele mesmo, o autor, lesse, mas ele me passou. E que foi feito agora, detalhe. Tenho orgulho do que tenho, do que sou, do que faço. Expresso meus pensamentos, valorizo meu espaço. Se hoje cheguei aqui, foi porque eu trabalhei. Tomei chuva, tomei sol, apanhei, suei, chorei. Mas fui guerreiro e hoje me libertei. Sou negro. Se eu chorar, vocês não reparem, pois também sou ser humano. É uma pessoa como qualquer outra, que vem por trás deste pano. Sou negro de palavras, sincera. Vivo a raça, vivo a cultura. Viva os negros e o começo de uma nova era. Autor, Hudson Silva, do Jongo de Miracema, né, filho do Rogério, coordenador do Pontão. Bom, eu vou partir, começar a minha conversa a partir do marco jurídico, né, do marco legal para o patrimônio imaterial, que a professora Marta já apresentou, né? O termo aparece na legislação brasileira, na Constituinte de 1988. Então, ali a gente já observa uma definição de patrimônio cultural bifurcada, né? Patrimônio cultural imaterial e patrimônio material. Isso foi colocado em 88, mas só foi regulamentado em 2000, não é? Com o decreto 3551, que já apresenta o princípio dessa política, né? A Política Nacional do Patrimônio Imaterial, PNPI, e institui como um dos principais instrumentos para o patrimônio imaterial esse registro, que é um instrumento análogo ao tombamento. Enquanto o patrimônio material tem o tombamento, o imaterial tem essa figura jurídica, que é o registro nos 4 livros, né? Celebrações, saberes, formas de expressão e lugares, não é? Essa política, então, ela aparece, né? Ela tem como objetivo principal proporcionar instrumentos que possam facilitar os processos de patrimonialização daquelas expressões culturais que até então ficaram à margem do processo de patrimonialização. Basicamente, as expressões da cultura popular, que não eram, cuja a legislação para o patrimônio material não dava conta, né? Não tinha instrumentos apropriados, isso defendido pelas pessoas que definiram o registro, né? Então, a lei do patrimônio imaterial, o decreto começa, então, a proporcionar alguns instrumentos. Um dos instrumentos é o registro, e o outro instrumento inicial também aplicado foi o Inventário Nacional de Referências Culturais. Então, esse decreto 3551 é de 2000. Em 2000 mesmo, o Ministério da Cultura inicia um projeto piloto, vários projetos piloto para a aplicação desses instrumentos. Iniciou-se o processo em Belém, com o Inventário Nacional das Referências Culturais do Círio de Nazaré, iniciou-se o processo de inventário das paneleiras de Goiabeiras em Vitória, e aqui no Centro Nacional de Folclore, nós iniciamos o projeto Celebrações e Saberes da Cultura Popular,
que durou 5 anos e no qual a gente pôde aplicar 14 inventários, instruímos 3 registros, assessoramos mais um registro e pudemos desenvolver a política de salvaguarda nesse escopo desses bens registrados abarcados pelo projeto Celebrações e Saberes da Cultura Popular. Então, um dos projetos piloto para a política de patrimônio imaterial foi o Inventário Nacional das Referências Culturais do Jongo, que foi desenvolvido no âmbito desse projeto lá do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular. Então, em 2001, nós recebemos um recurso da então Secretaria de Patrimônio, Museus e Artes Plásticas do Ministério para desenvolver esse projeto piloto e esse Inventário Nacional de Referências Culturais do Jongo. Esse inventário, em princípio, ele não estava previsto. A gente começou a trabalhar com os projetos ou com os bens culturais, os quais a gente já estava desenvolvendo projetos casados com o projeto de apoio a comunidades artesanais, o PACA. Então, a nossa ideia era fazer os inventários relativos a esses bens que estavam no escopo do PACA, do Projeto de Apoio a Comunidades Artesanais. Mas fomos provocados pelo Jongo da Serrinha, que foi nos procurar, solicitando, então, entrar dentro da política do patrimônio material, reivindicando o registro. Nós conversamos muito com eles, visitamos e vimos que lá eles tinham um acervo imenso, entramos em contato com a UF e vimos saber que já existia esse encontro de jongueiros, que já existia desde 96, não é? Que já existia a rede da memória do jongo, que as comunidades de alguma maneira já estavam articuladas, algumas comunidades, as 11 primeiras já estavam articuladas e se falando e se vendo. Nós então partimos de toda a assessoria fornecida pela UF e pelo acervo e pelos técnicos do Jongo da Serrinha. Lúcio está aqui, não é? Foi um dos nossos primeiros colaboradores nesse inventário, no levantamento das referências que estavam lá no acervo do Jongo da Serrinha. E começamos por ali. Foi um projeto relativamente com poucos recursos, porque os outros a gente tinha recurso tanto do projeto de apoio à comunidade artesanal, que facilitava as viagens e deslocamentos no território nacional, não é? E o recurso vindo do Ministério da Cultura. O jongo, como não estava associado com o PACA, foi um inventário relativamente pobre. Mas, desde esse momento, desde o início, esse pouco recurso financeiro foi compensado pelo imenso recurso humano, por todo o empenho, né, por toda a adesão dos jongueiros que nos forneceram todas as condições possíveis para realizar um bom inventário, para ampliar o inventário, não é? Então, essa mobilização, que é a marca do sucesso desse projeto, que é a mobilização, já vinha desde antes da política se instaurar, não é? Então, nós trabalhamos ao longo desse tempo, fazendo o inventário, e o registro foi concluído, não é? O registro foi de 2004, 2005. Foi isso. Teve um percalço, assim, a gente já estava com o inventário bastante adiantado, a instrução do registro bastante adiantada, e foi registrado o jongo logo depois do samba de roda, não é? O samba de roda também já estava com o inventário instruído, existia a proposição do samba de roda ser encaminhado como patrimônio da humanidade. Por conta dessa urgência, o samba de roda foi registrado antes, não é? Junto com a arte gráfica dos índios Wayampi. Foram os 2 primeiros registros. E os 2 foram encaminhados para a Unesco para
a titulação de patrimônio imaterial. Então, o primeiro bem registrado de matriz africana foi o samba de roda do Recôncavo, seguido pelo jongo e seguido pelo ofício de baianas de acarajé, né? Depois desses vieram outros. E hoje nós temos 23 bens registrados e desses 23, 8 são de matrizes africanas, quer dizer, 2/3 quase, né? Enfim. Então, no conjunto dos bens registrados, nós temos essa configuração. 8 bens registrados de matrizes africanas, o samba de roda, o jongo, o ofício de baiana e as matrizes do samba carioca, e de alguma maneira a capoeira, nós podemos dizer que são os projetos que já têm uma salvaguarda implementada, não é? E que a gente pode fazer uma avaliação, né, do processo de inventário, registro e salvaguarda desses bens, não é? Bom, o que é que caracteriza, né, essa política de patrimônio imaterial que o Departamento de Patrimônio Imaterial do IPHAN tem desenvolvido? Não é? Basicamente centrada no diálogo entre o Estado e a sociedade. Um ponto básico lá dentro do DPI e nas superintendências e no Centro Nacional de Folclore é que é uma política que não deve vir do Estado para a base social. O Estado pode propor, a base social pode concordar ou não. A base social pode propor e o Estado pode concordar ou não, ou contemporizar, como foi o caso do jongo. Vieram pedir o registro do jongo da Serrinha, quer dizer, era o início da política. A gente estava experimentando, construindo o que pode ser. Mas quando vem pedir o registro do jongo da Serrinha, a gente já tinha a percepção de que a gente não ia patrimonializar grupos específicos, pessoas específicas, que a gente ia procurar observar as ocorrências culturais no território nacional, né? A base do Inventário Nacional de Referências Culturais é essa base territorial, as ocorrências culturais no território. Então, a demanda apareceu, o jongo da Serrinha. O Estado disse, vamos conversar. E fomos conversando, eles abriram, franquearam os acervos e nós observamos. Não é possível a gente registrar apenas um. A ocorrência do jongo Caxambu-Tambu nas 4 regiões do Sudeste, né? Minas a gente ainda não tinha chegado com detalhe, mas já tínhamos notícia da ocorrência. E no registro a gente colocou, né, jongo no Sudeste. E aí, uma das ações de salvaguarda subsequentes, levadas pelos próprios grupos e foi a identificação de outras comunidades que já existiam, tradicionais, não é? E que foram se incorporando, foram sendo identificadas ao longo do processo. Então, quer dizer, o registro ele não encerra o processo de identificação no território. Você registra, identifica aqueles que estão ali e deve fazer parte da política de salvaguarda a identificação de outros grupos, não é? Um exemplo também nesse sentido é o exemplo lá do samba de roda. Eram poucas comunidades no começo, comunidades que nem se viam, né, nem se falavam direito, e a partir do registro elas começaram a conversar, a se falar, quer dizer, não foi como o jongo, que já existia uma mobilização anterior. A mobilização lá no samba de roda foi ao longo do processo de identificação no Inventário Nacional de Referências Culturais, instrução do registro, e o bem foi registrado, reconhecido como patrimônio da humanidade, e eles prosseguiram num processo de identificação e de articulação de comunidades e grupos que estavam bastante dispersos, né? E continuam nesse sentido, construindo redes, né? Enfim.
Então, no jongo aconteceu isso. Não vou dizer novas comunidades, mas outras comunidades foram se incorporando no processo de salvaguarda e participando desse diálogo do Estado com a sociedade. Esse diálogo ele é bastante difícil, muito complicado, na definição, assim, no consenso, né, na construção do consenso. Tanto o consenso técnico, não é? O que é o bem patrimonializado, como que a gente vai encaminhar essa salvaguarda, não é? Para o jongo, a definição do objeto a ser patrimonializado era de alguma maneira simples, né? O samba de roda, o samba das matrizes do samba carioca, eu estava conversando, lembrando ali com a Nilcemar, não é? Nós levamos 3 anos e meio, mais ou menos, para definir que objeto seria patrimonializado. O samba, né? Que é isso? O que é o samba carioca? Quer dizer, isso aponta, essa questão da definição do objeto é muito importante, porque ela aponta a direção da salvaguarda. Não é? Era o que a professora Marta estava falando, o jongo. Nós não vamos salvaguardar o jongo já está salvaguardado, o jongo está aí, nós identificamos pelo menos 11 comunidades de início praticando jongo. A gente tem que focar em quê? Em quem? Pessoas. O que é o suporte do patrimônio imaterial? Do material, dos prédios, das obras de arte, está muito claro. Mas o suporte do patrimônio material são as pessoas. Então, não adianta a gente patrimonializar o jongo. Que jongo, né? O samba carioca. O que é o samba carioca, meu Deus? Como é que... Foram 3 anos e meio de trabalho no recorte do que seria patrimonializado no samba carioca, não é? E definiu-se pelas matrizes, né? Partido alto, samba de terreiro e samba enredo. Não é? Da mesma maneira, o ofício de baianas de acarajé. O processo começou como? Vamos inventariar o modo de fazer o acarajé e vamos registrar o acarajé. Esse foi o ponto de partida. 4 anos de inventário, 4 anos de discussão, de manobras conceituais, debates intensos para chegarmos ao objeto. Não é o acarajé, mas o ofício de baianas de acarajé. E baianas que tragam o legado africano, que sejam mediadoras entre o terreiro e a rua. Não é simplesmente a baiana de rua, é uma baiana que tem, né, todo um conhecimento, toda uma sabedoria que traz para nós, né, as representações fundamentais, não é, desse sistema cultural próprio, não é? Enfim, então, o processo de inventário e de instrução do registro não é uma coisa fácil e é um ponto passivo dentro do DPI que ele deve ser construído, não é? Sobre um tripé básico. O Estado, o IFAM, a academia e, sobretudo, a base social dos produtores diretos desse bem cultural, não é? Então, ao longo desse processo todo, né, de 10 anos de política, o DPI foi desenvolvendo um termo de referência do que seriam ações possíveis de salvaguarda, porque nem toda ação de promoção, apoio e fomento pode ser considerada uma ação de salvaguarda. Então, nós trabalhamos desenvolvendo uma tipologia de 13 ações possíveis de serem enquadradas como ação de salvaguarda. O mero apoio a uma festa não é uma ação de salvaguarda. A feitura de um filme, meramente, não é uma ação de salvaguarda. Então, nós definimos como que esse diálogo entre o Estado e a sociedade, nós pautamos, porque o consenso desses códigos ainda não existe. A gente está construindo um consenso entre o Estado, a academia e a base social. Às vezes, temos muitos conflitos, Estado, academia ou Estado, base social.
para implementar a política de salvaguarda pós-registro do tambor de crioula, que é uma expressão de matriz africana, foi uma luta, um conflito de ideias. Os coreiros do tambor de crioula do Maranhão não dominavam os códigos técnicos do patrimônio imaterial e não aceitavam a proposição de política que tínhamos. Eles queriam manter o status quo da política para o folclore no Maranhão. E não era esse o nosso interesse. Nós queríamos convidá-los a participar como gestores da política de patrimônio numa outra situação. Não a de ficar dando chinelo, roupa e pouco mortadela e ônibus. Nós estávamos propondo uma outra coisa. Para eles era uma novidade inalcançável. E nós tivemos que ficar muito tempo dialogando com eles que outras vias eram possíveis, a não ser a via do clientelismo e da subserviência, não é? Enfim, então, é um processo que implica num diálogo permanente. A base, a gente sabe, assim, a gente que conhece um pouco da teoria social, a gente reconhece que o conflito é o motor de tudo. E que a tentativa da superação do conflito e o alcance do consenso é o objetivo, né? Dentro dessa política pública, não é? Então, todos esses processos, tanto desses de matrizes africanas quanto das outras expressões culturais, são sempre muito lentos, conflituosos e complexos, sabe? E deve envolver o Estado, a academia e, sobretudo, a base social produtora direta desse bem cultural. Dentro desse termo de referência que a gente construiu para balizar a política, a gente faz, lembrando a conversa ali com o Lúcio agora, a gente faz uma diferença muito clara entre o produtor cultural, que é o mediador, que é o agitador, que é o que vai captar, que é o que vai produzir. Esse é o produtor cultural e, no nosso termo de referência, a gente distingue esse produtor cultural do produtor de cultura. O objeto da política é o produtor de cultura, mas o produtor cultural pode servir como um mediador, como um facilitador e como um agente interessante também como parceiro, mas não é o objeto. Então, lá no DPI, muitas vezes chegam projetos do PRONAC, né, da Lei de Incentivo, motivadas, encaminhadas por produtores culturais que querem dinheiro para apoiar uma festa do jongo não sei aonde. E enquadra na rubrica patrimônio imaterial, porque o jongo é patrimônio. A gente detona, vai para a Funarte. Não somos nós que vamos dar o parecer, porque não há o argumento da patrimonialização, não há anuência da base social, tarará, 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 não é? Chega para a gente muito... O samba carioca foi registrado como patrimônio material, chega um monte de projeto lá para a gente para apoiar o concurso de marchinha da Rede Globo com o Eduardo Sec, porque o carnaval... Funarte, né? Então, tem um termo de referência que baliza o que é a ação de patrimônio e o que não é, né? E uma das características básicas e fundamentais dessa ação é a participação, se não como gestor, mas como participante interessado dessa base social ou disso que a gente está chamando dos produtores de cultura. Então, a proposição do DPI é essa, é fazer a política junto com os produtores de cultura. Não é? A gente vê as políticas estaduais, em alguns casos, lá em Brasília, de onde venho, por exemplo, que não há menor envolvimento, quer dizer, uma política nova, copiada, não é? Do decreto 3551, mas não prevê, porque isso não está previsto em lei, né? Esse envolvimento necessário, quer dizer, está lá colocado que tem que ter anuência e não sei o quê, mas a anuência a gente sabe que é uma firula, mas o envolvimento básico, direto, não é? Lá em Brasília eles desenvolveram, estou acabando, uma política que não conta com a base social, é de cima para baixo, registra e pronto, não tem salvaguarda. Acabou, é uma medalha, que a gente não sabe nem o que eles vão fazer com isso,
né? Não há essa obrigação que a professora Marta coloca de né, um direito, não é? Enfim, eu já estou terminando. Então, a questão básica então, é o diálogo Estado-sociedade. Agora, não é pensar que o Estado sabe tudo, não sabe nada. O Estado brasileiro, o Instituto Patrimônio Material, na sua dimensão burocrática e técnica, tem muito a aprender. Não sabe lidar com a base social. Sabe lidar com construtor, com restaurador de igreja, isso sabe. Contratar obra, mas trabalhar com os tempos, com as necessidades, não dá. Então, a política ainda está em processo de construção. O Estado tem que se educar para essa política. Da mesma maneira que a base social também tem que se educar para os códigos dados pelo Estado. A gente não pode obedecer o que a base social quer, porque é uma política de Estado. Tem que passar por licitações, tem que conveniar, é toda uma chateação imensa, de ambos os lados. Nós, lá no Estado, para conveniar, para implementar um convênio, nós implementamos 50, é muito sofrimento. Tanto lidando com o administrativo do IPHAN, quanto lidando com a base social, que questiona, que vê dificuldades naqueles formulários, naquelas maluquices. Enfim, é um desafio ainda isso, não é? Estou terminando. Rapidinho, assim, é porque... Aí, assim, eu trouxe a questão das armadilhas, né? É um dos títulos da conversa. Rapidinho. O que a gente encontrou ao longo desses 10 anos na política de salvaguarda? 2 possibilidades. Uma possibilidade que é o plano de salvaguarda, não é? Que é quando existe uma mobilização significativa, né, da sociedade, dos produtores de cultura na gestão de seu patrimônio, através de comitês gestores ou coisas análogas, que é o que a gente encontra aqui na política do jongo, do samba de roda, lá no Centro Cultural Cartola também. E ações avulsas de salvaguarda, quando os detentores ou quando os produtores diretos não são gestores articulados, com uma política desenhada de curto, médio e longo prazo, mas precisa, sim, de uma oficina de repasse de um bem que está acabando, pipocada, mas sem um fluxo. Então, dentro desse processo, a nossa avaliação, a gente viu algumas armadilhas ao longo tem muitos processos muito bem-sucedidos, até esses muito bem-sucedidos são colocados frente a essas armadilhas, não é? E nós do Estado também. Eu acho que uma das primeiras armadilhas é permanecer, enquanto Estado, numa posição paternalista, autoritária e de dominação. É muito fácil para o Estado ser assim, a política fica muito tranquila se for assim, não é? Então, nós não podemos, nós do Estado, e a base social não pode, não é, se acomodar a essa situação, não é? E pelo lado da base social, a grande armadilha é permanecer na subalternidade, na alienação, não é? E na acomodação. Não é? Muito fácil lá para os coreiros continuarem na política da mortadela com pão e do chinelo e da chita, do que pensar coisas maiores, ser gestor, propor, querer um centro de referência, ser presidente de centro de referência. Então, é muito tranquilo também você ficar à mercê do Estado esperando. Isso é uma armadilha, não é? A alienação é uma armadilha, não procurar se informar, não só sobre patrimônio, né, mas sobre todos os seus direitos de cidadania. Uma outra grande armadilha é o mercado. Não é? Muito fácil transformar tudo em produto, colocar no mercado, vender e achar que está salvaguardando, difundindo e tornando conhecido. Não é? Tem que ter a medida exata. O que é passível de ser produto de mercado e o que não é passível. E, geralmente, o que não é passível de produto de mercado, que é o objeto de patrimonialização. Né? O que é de mercado é economia criativa. Né? O que não é mercado é o patrimônio. Não é? A outra armadilha bárbara também, que a gente encontra muito facilmente,
é a adesão à política partidária e à política personalista. Quando a gente vê as nossas lideranças trabalhando para o desenvolvimento de um plano de salvaguarda, quando começa papo de partido, papo de eleição, é a grande armadilha. A gente não está trabalhando com isso, a gente está trabalhando numa outra perspectiva, não é? E a outra grande armadilha também que é posta, e que a gente está vendo isso em alguns processos de salvaguarda com muito medo e horror, é a intolerância religiosa, que está sendo posta para nós agora como um grande desafio para desarmar essa armadilha em algumas situações de salvaguarda, não é? A intolerância religiosa e, necessariamente, a intolerância racial, que é colocada, né, foi colocada hoje de manhã pelo Delcio, que está posta hoje, século XXI, está colocado, e que a gente tem que ir desarmando essas armadilhas, porque às vezes a gente está achando que está trabalhando contra o racismo, mas a gente está trabalhando dentro do status quo, né? Quando a gente valoriza o folclórico, e como Tia Maria disse ontem, saca? Não é ficar reificando a condição de escravo, de descendente de escravo, cara. Bola para frente, sabe? Bora para a universidade, bora trabalhar, bora fazer a gestão administrativa, política dos bens culturais. Não é ficar dançando, batendo tambor, pedindo para as secretarias chinelo e roupa e ônibus. É tomar a frente, não é? Enfim, nesse sentido, eu acho, concluindo mesmo, assim, com um telegrama, eu acho que o grande desafio do Estado brasileiro, e para isso é preciso que haja uma demanda da base social, não é? É que o Estado seja plural e não só valorizando a diversidade. Porque a gente vê isso, o Estado vai valorizar... Não, a gente reconhece, não é só as expressões culturais brancas e católicas, e barrocas, modernas, que são patrimônio. As expressões das culturas populares, de matrizes negras, indígenas, também são patrimônio. A gente reconhece isso. Isso é a diversidade cultural, valorização da diversidade. A cultura brasileira é formada por várias tradições. Isso é valorização da diversidade. O grande desafio, eu acho que isso é ponto passivo. O Estado já reconhece a diversidade. O desafio é a pluralidade, é incorporar esses segmentos na definição e na gestão da política. Que é isso que a gente está tentando com o patrimônio imaterial e que a gente consegue com alguns e não com todos. Desses 23, eu acho que 1/3 a gente conseguiu chegar, né, nesse nível de interlocução e de gestão compartilhada. 1/3. Parece pouco, mas eu acho que é muito. Né, pelo estado geral da compreensão da política do patrimônio imaterial, até mesmo dentro do próprio IFAM, não é? E dentro do Estado brasileiro. É isso. Ok, muito obrigada. Bom, eu queria focar um pouco no que eu concebo desse processo como heranças, né, das matrizes. Acho que a Letícia ela já colocou os aspectos dos marcos legais muito bem, focado no patrimônio material, o que é que regula, o que é que rege o processo de elaboração dessas políticas e como que isso está estabelecido dentro de uma política. Eu só queria acrescentar nesse aspecto a questão de um marco legal, que também, talvez ele seja pouco trabalhado no âmbito do patrimônio, mas que eu considero ele interessante para fazer diálogo e para reforçar esse processo, que é o Decreto 6040, quando ele reconhece no Brasil as comunidades tradicionais, os povos e comunidades tradicionais. E, nesse sentido, ele dialoga também com as práticas culturais desses grupos. E, além disso, a Convenção da Diversidade e Expressões Culturais, que eu acho que são 2 marcos legais interessantes de fazer diálogo também com a política. Eu gosto de, ao falar dessas matrizes e desses grupos, trabalhar com o aspecto da territorialidade, porque, para mim, faz um diferencial
sobre isso, porque nós não estamos falando de pessoas individuais, pessoas isoladas. Nós estamos falando de comunidades, nós estamos falando de grupos, nós estamos falando de coletivo. E esses grupos, eles se estabelecem das mais diferentes formas. E estabelecem fronteiras, estabelecem relações de parentesco, estabelecem relação de amizade, estabelecem várias relações. E, nesse sentido, para mim, pensar esses grupos dentro de um território específico é o que mais considero como interessante, porque dentro desse território estabelecido você vai observar as diferentes práticas, diferentes relações dos modos de ser, de fazer e como que esses grupos mantêm as suas práticas seculares. E aí eu acho que a gente tem muitos exemplos. Pensar o jongo apenas no Rio de Janeiro é impossível, porque ele não está estabelecido só no Rio de Janeiro. Então, vocês que trabalham, por exemplo, Pontão do Jongo, sabem muito bem que viajam e vai lá para o Espírito Santo, Minas Gerais e por aí vai. Então, essas redes, apesar das pessoas não se conhecerem, elas estão estabelecidas e, às vezes, silenciosa, por uma matriz que chegou e, das diferentes formas, se estabeleceu, se manteve, e hoje elas vão se reencontrando aos poucos, talvez no outro formato da política, mas elas se estabeleceram aqui num formato da manutenção de uma identidade. Então, nesse sentido, para mim, essas práticas elas estão focadas nesse modelo de territorialidade que, às vezes, é pouco conhecido ou desvalorizado por alguns segmentos, inclusive pela política, por achar que um projeto para uma comunidade vai superar ou, às vezes, ele pode gerar problemas, porque você não está trabalhando com uma comunidade isolada, você trabalha com um contexto territorial. E, nesse aspecto, esse território ele pode extrapolar fronteiras, inclusive administrativas. E, nesse sentido, é importante pensar esses aspectos. Eu faço sempre um comparativo com os quilombos, por exemplo, o quilombo do Calunga é um quilombo que está situado em 3 municípios, 3 unidades federativas. Se você fizer um projeto, e aí eu falo com um exemplo, que para mim tem vários erros políticos ali naquele lugar, e que gera problemas para as comunidades, porque você, ao estabelecer um projeto numa comunidade dentro daquele território e não estabelecer no território como um todo, você pode gerar uma disputa política, um desgaste político e uma diferenciação entre as lideranças, e isso, em vez de ser bom, passa a ser um processo negativo. Então, para mim, essa discussão do patrimônio material e dessas práticas culturais não são diferentes dessas outras comunidades, até porque elas dialogam ou, às vezes, são a mesma coisa. Nesse sentido, essas heranças africanas, que é o tema no qual me pediram para colaborar e o tema da mesa, ela vai se constituindo como um patrimônio cultural. E o que eu observo de importante no Brasil e de outros lugares que eu já estive é essa teimosia insistente de reafirmar uma africanidade. Eu acho isso extremamente interessante na cultura brasileira, quando as comunidades negras, quilombos, jongo e as muitas outras que têm origem africana, elas mantêm a sua cultura e na insistência de não negar a sua origem. Para muitos é motivo de crítica, e eu acho isso extremamente interessante, porque isso faz a diferença dentro do processo de elaboração de política. E você não trata esse grupo, não observa esse grupo apenas como um grupo que sofreu um processo de colonização, mas um grupo que, dentro de um processo de colonização, constituiu um processo de resistência, de manter a sua identidade, a sua origem, a sua matriz, e de reafirmar isso a todos os ventos: nós somos de matriz africana. Então, nesse aspecto, isso faz uma enorme diferença, tanto para o processo de elaboração de uma política, quanto para a discussão de um processo político no qual você está lidando com esses grupos ou eles estejam inseridos. Porque, ao afirmar essa identidade de matriz africana, você estabelece um recorte de que esses grupos não estão colocando a sua referência a partir do colonizador. Ele está colocando a sua referência a partir da sua resistência identitária. Isso é muito diferente. Porque, ao Jongo dizer que nossa matriz é africana, ele está aqui dizendo que, secularmente, apesar do processo de colonização que ele sofreu, ele mantém a sua tradição a duras penas, e essa tradição vem de África. Isso, para a identidade desse grupo, é extremamente importante.
E, nesse sentido, essa relação com a África e essa reafirmação de identidade e africanidade, ela tem, para mim, um teor fundamental, que é o aspecto da ancestralidade. Então, para mim, o aspecto da ancestralidade rege muitos grupos sociais no Brasil, culturais. Então, ancestralidade não quer dizer, para mim, antiguidade, mas é um conjunto de referências que constitui o grupo, e essas referências, automaticamente, elas têm uma herança africana, na medida de que o grupo, ao reportar o que ele faz hoje, ele traz uma herança do seu antepassado que veio de África. Então, as coisas não começaram meramente aqui. E elas começaram antes, talvez de outra forma, não tenho dúvida. No entanto, ao se recriar aqui, não se perde esse passado. E esse perder esse passado não é porque a gente tem apenas saudades dele. É porque a gente é fruto de uma ancestralidade que é um conjunto de gerações que vieram antes de nós, até chegar até aqui. Então, para nós, falo para nós pela minha condição identitária também, a ancestralidade é essa referência, essa linha mestre que rege a vida dessas comunidades. Porque eu sei de onde eu venho, eu sei onde eu estou e eu sei para onde eu vou. Porque eu sigo a linha de que meu tataravô, meu bisavô, meu antepassado, de onde ele veio, em que condição ele veio, o que é que ele deixou para mim como legado e qual é a minha responsabilidade de dar continuidade a esse legado a partir daquilo que eu recebi. Então, essa confusão toda se constitui num processo que nós chamamos de ancestral. E essa ancestralidade, ela é constituída para além das gerações, mas ela é também constituída com símbolos. Ou seja, a forma de tocar o tambor do jongo, ele também se constitui num aspecto ancestral, porque ele foi repassado de geração em geração, esse ensinamento, e o jeito de fazer o tambor é diferente de determinados outros grupos, que também são de matriz africana. Então, o tambor é um elemento ancestral, na medida de que, com a ausência dele, esse ensino está prejudicado. Então, esses elementos dialogam, eles interagem entre si, porque a ausência de um pode prejudicar o processo de transmissão do saber ou da prática ou de qualquer outro aspecto. Então, a ancestralidade, ela não é constituída apenas de geração de pessoa, ela também é constituída de um processo simbólico, que pode, desde uma árvore, ou uma pedra, ou um tambor, ou uma saia, ou um peixe, ou qualquer outra referência simbólica ligada aos aspectos da natureza, que para aquele grupo é uma referência histórica, que sem essa referência histórica ele não consegue dar conta de manter a sua prática nos dias atuais. Então, essas referências todas, para nós, se constituem num aspecto fundamental, que é o da ancestralidade. E essa relação ancestral, ela vai se dando dentro de um contexto coletivo. Ou seja, a gente fica profundamente mexido e abalado quando morre uma das lideranças, estou falando especificamente do jongo, mas de qualquer uma outra. Porque quando morre uma liderança dessa prática, ele não morre sozinho do ponto de vista físico. Você vai ver os desdobramentos de toda essa ausência naquele processo. Então, nesse sentido, esse coletivo ele se constitui de uma relação de parentesco que não necessariamente é consanguínea. Eu não preciso ter o mesmo sangue ou ser prima ou tia, mas é a relação de parentesco do que eu reconheço como meu parente, como meu aproximado, meu chegado, meu compadre, minha comadre, minha madrinha. Isso vai se constituindo numa família, um contexto familiar, que quem é reconhecido está dentro, quem não é reconhecido está fora, e mesmo estando convivendo, pode não estar dentro. Então, essa fronteira ela é muito fina, de se perceber onde é que a gente se protege em meio a tudo isso, e quem não é do nosso grupo, até onde ele vai. Então, essa relação de parentesco ela é diferente, mas é, ao mesmo tempo, a mesma árvore da nossa família consanguínea, porque a gente tem um outro olhar sobre os que estão conosco. E uma coisa que, para mim, é importante nesse aspecto das matrizes, tem a ver com a relação da espiritualidade. Eu já dialoguei com vocês em outros momentos sobre isso, talvez não com todos. Mas, para mim, um aspecto que não pode ser desconsiderado na prática dessas matrizes é a questão da espiritualidade. Vou falar só de espiritualidade porque tratar da religiosidade tem mais outros elementos. Mas aí depende da questão de que religião as pessoas seguem,
Por isso eu prefiro o Tratado da Espiritualidade, porque, para mim, ela, além de ser regida pelos elementos da natureza, não existe nenhuma dessas práticas que não faça parte intrinsecamente, visceralmente ligada aos elementos da natureza. A gente sabe como é que faz o tambor, com que madeira, com que árvore, que hora que eu colho, como é que eu colho, que jeito que o tambor fica de pé, se pode ficar em pé, se pode ficar deitado, se eu tenho que água que eu uso, que hora que eu uso, quando que a lua é boa para isso, quando que não é, que hora que eu começo. Maria Laurina está rindo, mas é isso mesmo. Então, que tempo que eu toco, isso tudo é regido por elementos que para alguns não têm validade, valor nenhum, e para esses grupos são extremamente importantes, que ao olhar para o outro se sabe que a gente está entrando errado, que não é hora de fazer certas coisas. Então, isso é um conjunto de relação que o grupo estabelece com esses elementos que regem a vida dele, que para mim eu chamo de espiritualidade, ou seja, as cantigas cantadas, elas são de louvação e de cultuação aos elementos espirituais e entidades de força, de energia que regem esses grupos. Independentemente de uma comunidade ter um terreiro de candomblé, ou de umbanda, ou de qualquer outra prática de matriz africana, ninguém vai para a rua à toa, como a gente brinca no Maranhão. Existe sempre a regra espiritual de quem eu peço licença, a quem eu peço a bênção e como é que eu vou para a rua. E aí tem os vários códigos do meu corpo, como que eu estou preparado, como que eu vou sair, como é que eu toco. Então, essas coisas elas fazem parte de um contexto muito íntimo. Ou seja, as pessoas dizem, não, mas a gente está tocando macumba, deixa de tocar, é macumba, não é macumba, joga macumba. Eu não gosto de entrar nesse discurso, porque eu acho que há uma relação espiritual do grupo, de que ele não necessariamente precisa dizer para o outro, mas ele mantém isso como sua proteção. E, às vezes, os mais jovens, mamãe brinca lá em casa, entra na contramão, quando cantam certas músicas na hora indevida, porque para os mais velhos não é hora de cantar essa música, porque ela tem um sentido. Né? E ao ter o sentido, não é para tocar agora só antes do meio-dia, ou depois do meio-dia, ou de noite, e a gente, na sua juventude, está achando que está fazendo bonito, porque está animado. Então, esse é o processo de aprendizado, de entender que determinadas coisas se fazem em determinadas horas e de determinados jeitos de fazer. Então, é o que a gente brinca na comunidade, assim, a gente não entra à toa, não está cantando à toa. Você tem que saber o que você está fazendo. Então, é nesse processo de aprendizagem um com o outro que os mais jovens vão compreendendo essas diferenças de que a roda não é meramente uma brincadeira. Não se canta coisas na hora errada porque não se mexe com coisa séria. Então, esses códigos são importantes de perceber nessa relação um pouco mais geracional. Como que essas práticas elas impactam as políticas públicas? É uma coisa que eu tenho me perguntado e como é que isso vai se dando. E aí, dois aspectos do qual eu já falei que eu acho que é importante e que eu percebo na gestão é que, ao afirmar essa identidade, essa africanidade, esses grupos eles enfrentam determinados conceitos, inclusive preconceitos, dentro das políticas públicas, ao pensar uma política generalizada para todos, sem considerar esses aspectos e esses diferenciais. E, nesse sentido, o impacto na política pública se altera profundamente na medida que o grupo reafirma essa sua identidade e essa sua africanidade quando ele diz que é de matriz africana. Então, para o gestor, tem que pensar duas vezes antes de elaborar, por entender que ele não está fazendo uma política geral, ele está fazendo uma política com recorte específico, que é esses dois aspectos no qual eu já falei. E, nesse sentido, eu acho extremamente importante, no caso do patrimônio imaterial, os conceitos que vão sendo estabelecidos e como esses grupos vão, em determinados momentos, dentro dessa grande roda, vão alterando esses conceitos ou vão amoldando coisas, vão alterando situações e vão alterando realidades. E eu acho extremamente interessante essa relação aqui, hoje eu encontro, por exemplo, quando o jongo, a capoeira, o samba de roda, o samba as matrizes do samba compreendem a necessidade de estarem juntos num diálogo, não só
para compreender ou conhecer a realidade de cada um, mas para pensar que dentro de um contexto maior, se vocês estiverem separados, vocês deixam de existir, porque vocês fazem parte de um conjunto de referências da identidade da sociedade brasileira. A política brasileira, ela não pode desconsiderar esse aspecto dessa irmandade, que não é uma instituição, mas é uma irmandade de elementos que os ligam, que faz com que eles dialoguem e se entendam muito bem, e a gente fica olhando sem entender o que é que acontece, né? Então, é muito comum que, numa roda, ao se tocar, os outros ficam esperando a sua vez para não atravessar a roda, mas sabem que aquele diálogo faz parte do seu dia a dia, na sua prática. Estou sendo cobrada do tempo, mas já estou acabando, porque eu quero entrar aqui em duas coisas, que é as duas palavras finais que eu achei interessante de refletir com vocês, que é com relação às intolerâncias e armadilhas. Eu acho bastante desafiador discutir esses dois aspectos para dentro da política, porque eu acho que e eu não separei, deixei junto as intolerâncias e armadilhas, porque eu acho que uma faz parte da outra, e uma se camufla na outra. Então, assim, intolerância e armadilha, eu acho que esse aspecto da intolerância, eu sou muito avessa a esse recorte intolerância, porque eu acho que o que a gente tem que discutir é o respeito. Porque quando eu tolero, eu estou... minha mãe fala assim, minha, tu é intolerante, eu estou te tolerando. Quer dizer, eu estou fazendo um esforço para te aguentar em determinadas circunstâncias. Então, para mim, eu gosto de discutir com o aspecto do respeito, que é diferente da tolerância. Ou seja, ninguém é obrigado a tolerar absolutamente nada, você escolhe aquele que você tolera e não. Agora, o respeito ele é quase que obrigatório, porque respeitar o outro na sua diferença faz, para mim, um elemento de que, assim, eu reconheço a religião dela ou a prática dela e eu a respeito do jeito que ela faz. Agora, assim, onde que eu tenho que tolerar ela com essas coisas todas, já me remete a um negócio meio ruim. Então, assim, o respeito, para mim, ele é necessário, ele é um código necessário para todas as práticas, porque é onde eu meço, é onde eu estabeleço a minha capacidade de compreensão da realidade da qual eu não pertenço, mas que ela é importante para esse contexto no qual eu vivo. E a tolerância não, eu posso ignorar e fazer de conta que não existe, ou eu vou lá porque eu sou tolerante. Eu não gosto de ser tolerada, eu quero ser respeitada. Então, nesse sentido, eu sempre faço essa diferença. E um recorte muito ruim nesse aspecto, que eu acho que acontece nessas intolerâncias e armadilhas, já estou acabando, é o aspecto da negação. Acho que o primeiro impacto dentro desse processo é a negação. Quando eu nego o outro, eu já estabeleci ali uma barreira, uma fronteira de que você ou não é importante para mim, ou não é importante para ninguém ou para nada, ou você não existe. Ao dizer isso, eu te negar, você está fora do contexto no qual eu tenho o poder de determinar, isso falando no âmbito da política. Então, a negação, para mim, ela vai trazer um impacto muito forte nessas práticas. E ela vai gerar muitas coisas, inclusive desrespeito. E no caso da intolerância religiosa que a Letícia estava falando, ele vai gerar para mim um desrespeito religioso e vai trazer um outro aspecto que eu acho fundamental discutir, porque passa em todos os outros grupos que são de matriz africana, que é a demonização da prática. Ou seja, na medida de que eu olho para esse grupo e eu o demonizo e eu negativo ele, trazendo para ele um aspecto ruim e dizendo que ele é ruim por determinada situação, e demonizo principalmente a prática religiosa desses grupos, eu estou ali constituindo um processo ideológico contra ele. E esses grupos sofrem fortemente, tanto quanto os outros de matriz africana, o aspecto da demonização da sua prática, porque eles trazem para dentro da sua prática cultural o aspecto religioso ou espiritual. E, nesse sentido, demonizar isso é muito interessante para determinados segmentos. Isso, para mim, não está fora do contexto do racismo, do qual a Letícia também já falou, não vou aprofundar. E aí, então, esses três aspectos da negação, da demonização e do racismo passeiam, comem junto e se alimentam gradativamente contra a prática desses grupos. Uma outra coisa que para mim, isso é matriz,
essas outras coisas que eu falei, e que também gera um processo ruim e uma forte armadilha, é o enquadramento dessas práticas no modelo mercadológico, ou seja, transformar as práticas num produto cultural no qual eu comercializo. E aí o grupo deixa de preservar determinados valores que para ele é ancestral e secular, para se tornar num produto vendável e mais arrumado, adequado a determinadas outras práticas. Isso, para mim, é uma armadilha violenta e ela tem também fundo de bastante aspecto. Letícia já falou, não vou aprofundar mais, essa diferença que eu acho que é importante fazer entre quem é produtor cultural e quem é o sabedor, né, usa para brincadeira, o sabedor da cultura, o fazedor do dia a dia, o mestre, que não necessariamente às vezes, nem letrado, mas doutorado no seu saber naquela comunidade, e por não ter condições e nem possibilidade de acessar, o produtor vai ter muito mais facilidade e, geralmente, ele fica prejudicado nessa relação. O processo burocrático de acesso às políticas, eu acho isso uma armadilha violenta, porque, ao não se pensar mecanismos adequados para a realidade da cultura brasileira, você submete o grupo ao acessar o recurso público, ao invés da vida dele melhorar, vira um retrocesso, piora. Porque a pessoa deixa de fazer o jongo para ficar 24 horas por dia prestando conta para o Ministério da Cultura e não dá conta no fim do mês e ainda é notificado que tem que devolver o dinheiro. Então, que processo, que política é essa que a gente, já estou acabando, que a gente estabelece, que é da mesma relação, estou acabando já, agora acaba mesmo, que a gente estabelece com o grupo, que é a mesma que a gente estabelece com a mega empresa. Então, esse processo é burocrático, ele é excludente e ele é necessário de ser revisto. Ou seja, não é Jô, não é Letícia, não é Teca que vai resolver, mas a gente tem consciência de que o modelo estabelecido na relação com o acesso aos recursos públicos para esses grupos, ele é desigual, né? Ele é desumano, é desigual, e tem mais, às vezes, em determinado momento, ele prejudica. Gente, por fim, que a moça já está desesperada, que ela tem que passar para o outro palestrante. Muita roda para falar. Eu preciso dizer duas coisinhas sobre a secretaria, porque tem a ver com a nossa relação institucional. Nesse aspecto da burocracia, a Letícia falou do paternalismo, também concordo. Eu acho que talvez o problema mais grave no que se tange ao patrimônio afro-brasileiro é a ausência de uma política estruturante elaborada. Isso, para mim, é um problema grave, porque a gente não tem para onde desencadear as nossas propostas, nossas formulações. E isso gera problemas maiores. Fechando, a SCDC, que é a Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural, agora oficializada, semana passada saiu o nosso decreto de fato de criação. Nossa relação é que ela é estabelecida institucionalmente com o IFAM e com os grupos no qual estão inseridos nos pontos de cultura de bens registrados. Eu preciso dar uma informação, não sei se ela já foi colocada antes, que a Secretaria está passando por um processo de redesenho do programa no qual o patrimônio, os pontos de bens registrados estão inseridos, que é o programa Cultura Viva, porque os pontões de bens registrados fazem parte de um aspecto do programa. Letícia e Morena têm acompanhado esse processo pelo IFAM de redesenho, que assim está sendo chamado, e acompanhado pelo IPEA. E, nesse sentido, é importante dessa informação, porque a continuidade dos processos, dos projetos, da relação, ela será regida a partir desse redesenho do programa. Então, é muito importante ter esse processo de informação de que o programa, ao ser redesenhado, a gente precisa pensar ali, e aí eu acho que é o que a gente tem defendido, a necessidade de que o tratamento ao patrimônio cultural registrado, inventariado, salvaguardado, não pode ser igual aos demais grupos sociais ou culturais, em função de que você já tem ali um processo estruturado de registro, de inventário e até de plano de salvaguarda desses grupos. Agora, os instrumentos também, de fato, precisam ser repensados, de como é que a gente estabelece procedimentos adequados para o acesso aos recursos públicos e estruturantes para esses grupos. Eu queria dizer que a gente tem 2 programas que a gente coordena, que é o Cultura Viva e o Brasil Plural, eles agora estão se juntando,
e o grande forte da Secretaria aqui para frente será investir no processo dos pontos de cultura e, no caso dos pontos de bem registrado, talvez será tratado com recortes do que nós estamos chamando de pontos temáticos. Está sendo pensado de que determinados grupos não podem ser tratados com os demais. Então, é preciso pensar recortes temáticos. Eu me calo aqui e retorno para a gente debater depois. Desculpa. Ok, muito obrigada. Muito obrigada, Jo. A minha fala vai ser bem sintética mesmo. Um pouco brevemente, né, a capoeira nesse contexto do patrimônio material, das políticas, né, mais recentes de reconhecimento e de salvaguarda. Depois, se tiverem erros nas datas aí, né, peço auxílio ao IFAM. Mas nós tivemos a oportunidade de participar do processo, que ele já tinha sido iniciado e desencadeado por meados de 2004, acredito, né, Letícia? E aí houve o processo do inventário, né, 2006, que contemplou as regiões da capoeira, né, que contemplou os territórios baiano, né, da Bahia, Recife e Rio de Janeiro, para, acredito que, desenho dessa política que seria estabelecida da salvaguarda da capoeira, salvaguarda e incentivo da capoeira. Bom, o ofício dos mestres, né, e a roda de capoeira são dois elementos que foram reconhecidos, que foram registrados nessa dinâmica da patrimonialização. O ofício dos mestres como saber, né, registrado nos livros dos saberes, né, Letícia, e a roda da capoeira no livro das expressões. Isso ocorreu, acho que em 2008, que foi, né, o reconhecimento, o registro mesmo. Em 2010, foi onde a gente teve mais assim presente no processo, participando da articulação nacional para a política de salvaguarda da capoeira. Então, houveram 3 encontros regionais, mobilizando todo o campo da capoeira, mestres e capoeiristas e demais interessados em discutir esse panorama. Houveram um encontro nas cidades também de Recife, né, abarcando todo o território do Nordeste, Rio de Janeiro, abarcando o Sudeste, e depois o encontro final em Brasília. Isso foi no ano de 2010. De julho, mais ou menos, a novembro, dezembro, acredito que ocorreram esses encontros, para discutir a capoeira nesse cenário. O que de, né, singular, talvez eu tenha assim, como contribuir, até como reflexão crítica do nosso contexto, é que a capoeira ela tem uma dimensão, né, territorial imensurável. Então, é um desafio, dentro de todo esse contexto que tanto a Letícia quanto a Jo expuseram, a gente pensar a prática da capoeira e nessa relação, né, de assegurar que ela não esteja desassociada justamente né, desses elementos que fazem sentido e que faz sentido ela ser reconhecida e expressada como matriz africana. E aí, dentro do contexto do cenário atual, e já de muitos anos, a capoeira ela extrapolou territórios e processos onde nem todo grupo, né, nem todo coletivo se reconhece no outro, porque alguns coletivos justamente desassociam e fragmentam ou, na verdade, anulam e negam toda essa relação ancestral e dos elementos simbólicos e, enfim, que nós temos dentro desse aparato do conjunto de relação das matrizes africanas. Então, é um desafio, porque quando a gente vai tratar da salvaguarda, a gente faz, né, uma leitura de todo o campo e o campo expressa, né, os grupos e as comunidades que se reconhecem na matriz e os que não se reconhecem. Então, para a gente, é um desafio muito grande estabelecer esse diálogo e a mobilização do campo para discutir a salvaguarda da capoeira com o IFAM, né, e com todos os órgãos e organismos, com as universidades, enfim, com todos os campos interessados, né, em discutir os desdobramentos do reconhecimento da capoeira. Como no início, né, de hoje, por exemplo, nós vimos que algumas ações são, inclusive, emergenciais, que se registra por conta do perigo, né, de inexistência daquela prática ou de, né, qualquer situação que possa colocar em risco a permanência e o sentido daquela prática. Já na capoeira, esse elemento, né, ele é desafiador, porque, na verdade, ela está posta
né, em territórios muito ampliados. E aí, na verdade, a gente tenta fazer o inverso. O que está acontecendo, pelo menos eu vou falar do nosso contexto lá, né? O que está acontecendo é que depois do registro da capoeira, a gente teve que repensar a nossa prática, e há exemplo, né, e há compartilhamento, por exemplo, das experiências com as outras comunidades, lá no caso de Campinas mesmo, com o jongo, é a gente dar um passo atrás, né? Porque a capoeira ela atingiu toda essa dimensão. E aí, como eu disse, né, o reconhecimento da prática estabelece que a gente faça uma leitura de tudo que é possível dentro da capoeira. E esse tudo possível é perigoso porque nega certas referências, certas relações. Eu coloquei aqui, por exemplo, que algumas inquietações, né, perante o processo do registro é justamente essa questão da identidade. Então, se nós estamos concordando, né, estamos aqui em vários coletivos discutindo que o patrimônio ele tem interferência direta na afirmação, na reconstrução, enfim, no fortalecimento da nossa identidade negra e da cultura, né, africana e afro-brasileira, como é que a gente também concebe que ela está num contexto, como é que né, isso se desdobra num contexto em que esses elementos e essas referências são totalmente negadas, justamente por conta, né, transversalizando aqui com valorização da herança africana, por exemplo, né, a roda, os saberes que são muito peculiares, né, essa herança que a gente não comercializa, a gente, na verdade, conquista e fortalece e reestabelece o tempo todo, a capoeira ela caiu justamente nesse nicho mercadológico que a gente está dizendo aqui, né, muitas práticas, você precisa estar ali, lado a lado, com o mais velho, para que a gente, né, possa absorver e depois ter a responsabilidade de retransmitir. E a capoeira, ela chegou num contexto em que você cobra para você, né, ensinar, por exemplo, né, até por conta de uma série de problemáticas, tudo, né, é bem extenso entrarmos nesse mérito de questão. Os capoeiristas, com o passar do tempo, viram, né, a possibilidade de se sustentar através da sua prática. Então, isso virou um nicho mercadológico, né? Monta-se academias, então o professor vai lá, ele cobra realmente, né, a mensalidade, a contribuição, a taxa, o que quer que seja, para que outra pessoa tenha contato com aquela prática. Isso distanciou profundamente, né, assim, fragmentou raízes realmente de a gente poder, inclusive, afirmar que a capoeira ela é transmitida de geração em geração, ou, enfim, num contexto de proximidade do detentor do saber com o outro, com o discípulo. Né, em muitos contextos, eu não estou generalizando, né, a gente sabe aqui que existem ainda grupos resistentes e comunidades resistentes que fortalecem essa questão da identidade, que permeia todos esses elementos que eu estou dizendo. Mas a gente tem que lidar com quem não a pratica e não a conduz dessa forma. Né? Então, quando a gente está numa relação, por exemplo, aqui com o jongo ou com o próprio samba de roda, como a Jo colocou muito bem, não é só desfrutar do lúdico, não é estar só ali compartilhando de botar a saia e dançar bonitinho e cantar. Né, eu acho que se a gente diz que se reconhece nessas outras matrizes, a gente está, inclusive, assumindo todos os dissabores, né, todas as possibilidades, as potencialidades, mas também os desafios de enfim, né, entrar no embate, na luta contra uma série de situações que são postas na contemporaneidade, como, né, também a mesa disse, quer dizer, como é que a gente vai na contracultura de uma massa que demoniza as nossas práticas. A capoeira também, né, como dito hoje, tanto pela mesa quanto pela plenária, ela tomou uma roupagem, ela se vestiu e se maquiou para ela poder ocupar certos espaços. Dentro das escolas, das universidades, né, inclusive, muito rapidamente aqui, sem embasamento teórico, eu vou falar, por exemplo, dos contextos, dos projetos, né, das entidades que se apropriaram também da capoeira como uma forma de você estar ali oportunizando o lúdico, saber para os jovens, para as crianças. E aí a gente tem os neopentecostais, né, enfim, toda essa cultura religiosa que nega a nossa prática, inclusive
deturpando, né? Estigmatizando e aí mudando cantigas, que para a gente faz todo um sentido dizer que São Bento é o protetor da capoeira e o outro diz que não, né? Muda o nome da cantiga, muda o sentido da prática, e aí você não pode, né, manter certos tipos de ritualização, porque vai estar associado à prática religiosa, e aí naquele espaço não é permitido. Então, é permitido pagar um bolsista ou capoeirista para ensinar a capoeira, mas ele não pode cantar nome de orelha, ele não pode falar nome de orixá, nem de santo, católico. Então, como é que é isso, né? Como que a gente, né, vai se conduzindo nesse processo? E deixa eu colocar aqui uma outra fonte de reflexão, que a capoeira se espalhou, né, dessa forma gigantesca, e problematizando, por exemplo, os grupos que se negam. Como é que aqui a gente está tendo um exemplo, né, tanto no jongo quanto no samba, uma forma que as comunidades se estabeleceram de dialogar e de fortalecer uma às outras, né? A capoeira, nesse contexto, por exemplo, é muito difícil hoje a gente ter movimentos e coletivos dessa amplitude em que uma comunidade fortalece a outra, justamente por conta dessa dificuldade, né? Então, a gente fragmenta, fica nichos, disputando, né, espaços e ideologias. É claro que é uma questão que está posta, um desafio para a sociedade contemporânea, mas se a gente está tratando do âmbito, né, do patrimônio cultural e material, que reserva uma série de elementos que a gente converge para que aquilo seja reconhecido de fato como patrimônio, que não é só, né, estabelecer que a capoeira é uma dança, ou é um jogo, ou é uma luta, ou ela é a cultura popular, ou é o folclore. Não, a gente está tratando, então, do patrimônio, e isso tem a ver com a afirmação da nossa identidade. É um desafio para a gente, né, para o IFAM, tratar dessas questões, a supervalorização do lúdico em detrimento, né, da conexão mesmo com a ancestralidade. E isso se conecta também com a intolerância, como eu já disse. A gente tem internet, TV, campos, né, de formação de opinião em massa, que o tempo todo ficam demonizando. Muito recentemente a gente teve o exemplo, né, vou até citar aqui, no nosso seminário lá em Campinas, que aconteceu muito recentemente, a gente teve conhecimento de um vídeo que estava já circulando, eu realmente nem tinha visto, né, de jornalista, né, que está ali em espaço nobre, formando, como eu disse, né, formando opiniões das mais variadas possíveis e demonizando essa prática do tambor, da capoeira, associando isso a uma sociedade retrógrada, né, que não educa, que desarticula a comunidade. Quer dizer, como é que uma pessoa, né, um jornalista que está ali no espaço para justamente contribuir com a reflexão crítica da sociedade acerca das suas práticas, faz afirmações que depois a gente tem que ficar se mobilizando. Tá certo, né? Tem que ter o que nega para poder... Vamos lá. Bom, então, para finalizar, não vou me estender mesmo, está posto, né, o desafio de a gente pensar de que forma que a capoeira se articula dentro desses contextos. O Délcio de manhã falou, né, uma frase... e eu também vou me apropriar do que mestre Pastinha diz, que capoeira é tudo que a boca come. Então, se capoeira é tudo que a boca come, a gente está na sociedade, né, interferindo e sendo interferida por ela. Como é que a gente dialoga com tudo isso que a gente bota para dentro e diz que é capoeira dentro do cenário do patrimônio material? E aí eu vou pedir, para finalizar mesmo, eu vou pedir tanto a licença quanto a bênção, né, dos jongueiros para né, citar aqui uma memória nossa lá do Ibaú, até em homenagem mesmo, em celebração a essa relação que a gente tem, que é mais ou menos assim. Peço licença à comunidade, né, do Jongo do Tamandaré. Eu acho que eu vi aí o China e o Jefinho que chegaram, e aí eu vou cantar para vocês, para todos nós, o seguinte: capoeira, cativeiro, meu cativeirá, trabalha negro, negro não quer trabalhar. Cativeiro, meu cativeirá, trabalha negro, negro não quer trabalhar. No meu tempo de cativeiro, negro apanhava do Senhor e rezava a Santa Maria, liberdade, meu pai Xangô. No meu tempo de cativeiro,
nego apanhava do Senhor e rezava a Santa Maria. Liberdade, meu pai Xangô. Nego não quis trabalhar. Nega não trabalhou. Negro não se fez escravizar. Coroné acorrentou. Marcas, mágoas, nada disso adiantou. Porque eu estou aqui. Eu vim para aqui. Eu cheguei aqui. E cheguei bem chegada, pelas andanças da ginga e com a força da minha caminhada. Eu sou água de cachoeira. Ninguém pode me amarrar. Porque eu piso firme na corrente que caminha para o mar. Oi, nega, o que vende aí? Tu bebe água da moringa ou do riacho da lavadeira? Quem aqui nunca comeu o acarajé da quituteira? Ou cochilou bem de mansinho no colo da rezadeira? Da barriga da cabaça sai um som de birimbau. Da banda do seu maneco sai viola e quebra-pau. Camundongo pra caçange, minhoca, quiabo, dendê. A guiné da rezadeira é folha de catendê. Obrigada, gente. Bom, o inventário e o registro da capoeira, eles aconteceram de uma maneira que não é essa maneira que eu apresentei a vocês, que é a maneira ideal da base social chegar e pedir, né? Solicitar. O processo de registro da capoeira partiu da vontade política do ministro Gilberto Gil, no sentido de que, na gestão dele, ele pudesse encaminhar a maioria máximo possível de bens imateriais, sobretudo de matrizes africanas, para registro e para o encaminhamento junto à Unesco. Não é? A capoeira partiu da vontade do ministro Gil, assim como o samba de roda também partiu de uma promessa, não é? De um compromisso do ministro Gil. Tanto o samba de roda quanto a capoeira, elas têm coisas análogas, né? Foi uma vontade política. Quando o ministro Gil solicitou o samba de roda, não foi o samba de roda, ele pediu o registro do samba, não é? Para encaminhar para a Unesco o samba. E a gente, enquanto meio, né, área meio ali, técnica do Estado, a gente foi aí tentando conduzir as vontades políticas dele, balizando dentro da nossa política, não é? Então, a intenção do ministro Gil era o registro da capoeira, e assim como no samba, o encaminhamento para o registro junto à Unesco como Patrimônio da Humanidade. Esse registro do Patrimônio da Humanidade foi encaminhado esse ano, não é? Enfim, então encaminhou-se o registro do ofício de mestres e da roda de capoeira. Para isso, houve um inventário, como a Alessandra falou, nas 3 cidades, Rio, Salvador e Recife. Não foi? Foi tudo assim, muito corrido, não foi um processo trabalhoso e delicado e tentando contemplar todo o território nacional e mobilizar a base social. Enfim, fez-se o registro e o ministro, na sequência, instituiu o programa Pró Capoeira, não é? Por portaria. E esse programa Pró Capoeira, ele ia além do escopo da salvaguarda do IFAM. E o ministro Gil e o ministro Juca, nos seus ímpetos de boa vontade, saiu prometendo aposentadoria especial para capoeira, passaporte especial para capoeira, e a gente ali na salvaguarda e o grupo de trabalho Pró Capoeira, que era no âmbito do Ministério, a gente é que saía correndo atrás para arrumar essas promessas e, ao mesmo tempo, implementar uma política de mobilização, não é? Obviamente que contemplando as 2 matrizes básicas, Angola e regional, e observando que não é só essa bifurcação Angola e regional, é uma complexidade
Quer dizer que a gente não pode nem falar no mundo da capoeira, é um universo de segmentos, não é? Desde os mais oficiais, branqueados, não é? Excludentes, que vão em direção da academia, de ter diploma de professor, de virar esporte olímpico, de virar arte marcial, até os segmentos que vão na direção da resistência e da afirmação da identidade negra e da ancestralidade africana. Então, nós já sabemos que, para além de bimba e pastinha, de Angola e regional, existe um universo absolutamente complexo e tenso. Então, nós procuramos, como a Alessandra falou, construir muito delicadamente, com muito cuidado, o que viria a ser este plano de salvaguarda. Na gestão do ministro Gil, nós tivemos a condição de fazer esses 3 encontros regionais que a Alessandra mencionou. Nesses encontros, nós procuramos ter a representação dessas várias tendências e nós ficamos até muito alarmados ao encontrar tendências fascistas, racistas e medonhas. Nós nos deparamos com materiais didáticos extremamente fascistas, que respondemos imediatamente quando tivemos aqueles documentos na mão. Então, é um universo de um espectro imenso. A gente encontra desde as tendências mais fascistas ou mais branqueadoras, ou oficializantes, ou normatizadoras, até as mais tradicionais e nos âmbitos dos grupos fechados. Sabemos disso. Nessa gestão desse novo ministério, com todas as dificuldades da transição e tudo mais, o programa Pro Capoeira teve que dar uma esfriada, quer dizer, nesses 3 encontros regionais nós demos a resposta que não pode ter previdência privada especial, levamos alguém do Ministério da Previdência para explicar tudo. Tentamos esclarecer nesses encontros, não é? E observamos que esses encontros não conseguem a mobilização necessária para a criação desse plano de salvaguarda geral, e que o plano de salvaguarda não pode ser geral, não é? Ele tem que ser particularizado, olhando para cada circunstância e vendo se aquele grupo que está ali, ele tem as referências contidas no dossiê que patrimonializou a capoeira. Não é? Porque não me venha com a capoeira Nauê, que essa não está no âmbito do escopo da patrimonialização e a gente não vai apoiar. Enfim, nesse sentido, da gente ter um olhar mais fino sobre esse universo, sobre esses segmentos múltiplos, nós recomendamos a cada superintendência estadual de conhecer o campo, mapear o campo, mobilizar o campo. Algumas superintendências estaduais já estão fazendo isso, né? Minas Gerais já está fazendo, Pernambuco já está fazendo, o Rio de Janeiro já está fazendo, mas nem todas as superintendências têm essa possibilidade, quadro técnico disponível para trabalhar nessa área. Mas a diretriz é essa, que a mobilização parta dos estados e a gente vai, a partir dessa mobilização e desse mapeamento das questões, produzir um grande encontro com os principais representantes de cada segmento para então definir o que seria uma estrutura básica de um plano de salvaguarda que contemple a diversidade de cada situação daqueles grupos e segmentos que estão dentro do escopo da patrimonialização, não é? Porque é isso, tem capoeira que faz a prática tal qual definida no dossiê de registro, tem baiana de acarajé que tem o seu ofício conforme o que está descrito no ofício, e tem outros que não. Então, o plano de salvaguarda, a gente precisa mapear esses segmentos, ver as situações, e isso, obviamente, que não é o DPI na área central que vai fazer, né? Tem que estar mesmo descentralizado nas superintendências. Então, a recomendação é buscar a superintendência do IFAM e criar a demanda. Olha, tem esse grupo aqui, a gente quer atenção,
não é? E aí buscando essa mobilização até a gente chegar. No ano, quer dizer, houve esse esfriamento do programa Pro Capoeira, mas no ano passado nós conseguimos honrar um compromisso com muita dificuldade, um compromisso da gestão anterior, Gil Juca, que foi o prêmio Viva Meu Mestre. Né? Abrimos um prêmio, premiamos 100 mestres e os critérios foram bastante fechados nesse sentido de serem mestres reconhecidos por uma base social e que representasse, não é, essas tradições, tanto Angola quanto regional, as outras, enfim, eles tinham que ser. Então, conseguimos premiar 100 mestres com R$10 mil para cada um, quer dizer, foi uma espécie de né, uma medalha, um mero reconhecimento, não é? Tentando valorizar esses mestres que estão dentro do escopo da política de patrimonialização. Mas o processo de salvaguarda está em aberto, as superintendências estaduais estão trabalhando, algumas, outras vão começar a trabalhar, não é? O grupo de trabalho, GTPC, Grupo de Trabalho Pro Capoeira, agora a coordenação passou para a Fundação Palmares, quer dizer, então o grande escopo do programa Pro Capoeira está no âmbito, a direção está com a Palmares, mas nós somos parceiros. E o IFAM mantém a política de salvaguarda a partir das superintendências regionais, nesse sentido da ausculta, né, identificação dos segmentos e a ausculta da demanda. Né? Então, a situação da capoeira é mais ou menos essa. Tinha uma outra questão, que é... Qual foi? A capoeira, a particularidade dos grupos da capoeira... Aí a professora Marta veio dizer que, né, nos tranquilizar, dizendo que, né, isso é uma coisa bastante interessante. Agora, essa questão de como absorver os novos ou os outros grupos, não é, que reivindicam essa referência cultural e que não foram arroladas no processo. Né? Como eu disse na minha fala, é uma coisa, é um ponto passivo. A gente não pode fazer o inventário e o registro numa escala real. A gente não vai mapear todos os grupos, não é? Então a gente trabalha com o minimamente possível, né, em termos de dimensionar, né, a mancha cultural dentro do território, e a política de salvaguarda. Uma das ações de salvaguarda é a continuidade da identificação. Agora, que critérios são esses para você dizer se o grupo X entra ou se o grupo X não entra? Esse é um problema que foi posto para nós. O jongo, né, a salvaguarda do jongo, foi um dos primeiros processos que nos colocou isso. Vários grupos vieram dizer que queriam ser incorporados. E quem vai dizer que vão ser ou não? Não é o IFAM, não é? Não é o IFAM. Eu acho que são os próprios pares. A nossa política, a nossa direção não é o IFAM que vai certificar, quer dizer, eu acho que tem que passar por um reconhecimento dessa base social. É a base social de jongueiros que vai dizer que grupo X, grupo Y podem entrar no escopo da salvaguarda, porque a gente viu acontecer no âmbito, né, do mercado do lúdico, do mercado da cultura popular, do folclore, que teve um boom aí desde os anos 90, muitas oficinas de jongo para universitário, para camada média, para comunidade carente, para não sei o quê. Depois de uma oficina dessa, o grupo é um grupo de jongo? Quem vai definir? É o IFAM? Não é. São os próprios jongueiros, como a política é compartilhada, a gente está discutindo com as lideranças jongueiras, eles é que vão dizer, pode incorporar ou não pode. Não é? Estamos com uma questão grave em relação à salvaguarda de baianas de Acarajé em Salvador. As baianas evangélicas entram ou não entram? O bolinho de Jesus entra ou é só o bolinho de Iansã? Como é que faz?
não é? Quer dizer, o marco regulatório é o que está definido como referência cultural no dossiê de registro. No dossiê de registro está dizendo que o que foi patrimonializado é a baiana que faz a mediação entre o terreiro e a rua. Então, né? A capoeira tem um marco ali. O jongo tem os marcos também. Etnomusicológicos, históricos, tudo mais. O jongo, desde o início, foi assim uma experiência interessantíssima, porque ele já vinha como jongo, tambu e caxambu, não é? E a grande dilema na época, eu e Beth Travassos, professora da Unirio, discutindo com o professor Alberto Iqueda, que foi parceiro também desde o início, né, e com Paulo Dias. O jongo do norte do Espírito Santo entra ou não entra? Nossa, etnomusicologicamente está tão distante do jongo, mas está muito próximo do tambu. E eles se autodenominam jongueiros. Eles têm mais de 100 anos enquanto jongueiros na cidade de São Mateus. Entra ou não entra? Acabou entrando. Quer dizer, o marco que define o que não, primeiro é se está ou não está dentro dos marcos das referências arroladas no processo de registro. Estando, quem vai regular que o grupo vai entrar ou não, ou o indivíduo vai regular ou não, é o grupo gestor da salvaguarda que tem a participação da base social. Eu gostaria de... eu tinha notado aqui para fazer só essa observação, foi interessante surgir a questão, porque justamente é como se nós estivéssemos no inverso, né, do que aconteceu com algumas comunidades. O pedido, como foi viabilizado ou como foi anunciado, né, via Ministério da Cultura, a gente até brincou lá no nosso seminário, falou, o Mink não joga capoeira, ele não tinha que pedir o registro, porque, né, mas aí tem uma série de coisas que envolvem, e é direito, inclusive, de qualquer cidadão e instituição fazer esse pedido. Mas foi um processo vertical, né, que o ministro se achou, né, e viu toda uma importância política, a gente não dá conta de saber qual é o pano de fundo disso tudo, mas instituiu o pedido e não articulou com as bases, e aí é onde está a fragilidade, justamente esse desafio que eu levantei na fala anterior. Como a capoeira tem toda essa universalização, né, essa dimensão extraterritorial que é imensa e tem uma dificuldade de dialogar, né, de se reunir. Na década de 90, 80, 90, haviam muitos encontros com muitos mestres de várias vertências, circo voador mesmo, né? A gente tem registro de encontros que os mestres estavam ali debatendo, né, a capoeira em vários âmbitos. E hoje, aí isso foi se reduzindo, nicho, fragmentando. Os grupos fazem no seu interior, né, no seu íntimo, e não mais socializam essa articulação da capoeira. Minas é um exemplo, como a Letícia falou, tem até o blog. Né, o pessoal pode pesquisar e ver como é que os mestres estão se articulando lá. É um desafio muito grande, porque essa prática foi, né, ficando interiorizada. E agora, Mato Grosso, então, Minas Gerais e Mato Grosso, nós iniciamos lá, a partir desse contato que a gente teve mais próximo lá em Campinas com a realidade do Procapoeira, a gente vem estabelecendo, tentando, né, fazendo tentativas de estabelecer diálogos com o campo. Não é, né, fácil, é um desafio muito grande. E ainda agora, nesse cenário, por exemplo, de dividir, né, o processo, de compartilhar com a autarquia da Fundação Palmares. Né, a gente tem no IFAM um corpo técnico, né, que a gente dialoga, né, muito dialético, fazendo construções delicadas, como disse a Letícia. Então, agora aumentou o parceiro e a gente tem que ver até que nível esse diálogo, né, e essa construção vai poder se desdobrar. Né? Então, eu acredito que, como a Olívia falou, né, levantou, como é que, será que os DPIs ou as superintendências podem fazer? Acredito que eles estejam ali para dialogar com a gente, mas tem que partir da mobilização do campo,
né? O campo tem que demandar os grupos, né? Você já está aqui, a exemplo da gente lá, mas a gente tem que estar articulado. A questão é essa, a gente fica falando de lugares isolados, né? A capoeira aqui, a capoeira lá e tal, e se mobilizar. Eu queria falar anteriormente, bem rapidinho aqui, que tinha na temática da fala, falar sobre armadilhas e estratégias. Eu acho que, eu acredito, e todos nós aqui devemos acreditar, porque estamos aqui compartilhando esse espaço, que as redes, né, sejam elas, né, agora com suporte virtual, digital, mas principalmente a presencial, estabelecer esse vínculo. Olha, a gente fez um esforço imenso, né, de sair lá, é longe, não penso que é fácil não, porque é Campinas, é metrópole, mas custa caro, né, pagar a passagem e vir, mas fazer, de alguma forma, mobilizações que a gente consiga estabelecer esses diálogos, essas redes, o fortalecimento. Também a gente veio recentemente de um encontro, que foi o encontro, né, dos pontos de memória e das redes e museus comunitários, que também estão totalmente associados a essas questões que a gente vem discutindo, né, até rapidamente aqui falar que tem essa rede muito fortalecida em interlocução com essa questão da garantia do direito à memória, né? Quem articula é o IBRAM, mas a gente teve lá, foi muito feliz em reunir no nosso seminário o IFAM e o IBRAM para discutir articulação em rede, museologia social, né? Uma série de aspectos que estão ligados a essa questão do patrimônio. Então, e outra observação aqui que a Olívia disse, que é em relação a ter o curso a graduação, né, em Educação Física para ocupar certos espaços. Isso ocorreu, acho que tem uns 3 anos, mais ou menos, foi um movimento muito intenso, né, provocado e fortalecido pelo FEF, pelos CONFEFs da vida. Olha, só uma particularidade, a minha graduação foi em Educação Física. Né? Só que eu fui para a universidade por conta de ocupar um espaço anterior que era o da comunidade e era o da capoeira. Então, na verdade, a capoeira me levou para a universidade. E quando é o inverso, né, quando a gente conhece as manifestações, a capoeira ou qualquer outra expressão de tradição dentro da universidade, e depois tenta levar isso, né, num embate de disputa de campo, é muito delicado. Porque aí a gente viu realmente uma reação, né, do CONFEF querendo ocupar um nicho de mercado, porque entendia que a capoeira ela só era vista do aspecto esportivo. E não é. Então, foi uma luta que, pelo menos no estado de São Paulo, eu nem tenho noção dos outros territórios como é que está, mas isso caiu, né, não é mais válido, só que a propaganda na época foi tão grande, né, foi tão massificada, que hoje mesmo não existindo mais, eu nem lembro se foi um decreto, o que foi, que não está mais em vigor, mesmo assim, as instituições, escolas principalmente, ainda continuam acessando a prática da capoeira à graduação, ou ser tutelado por um professor de educação física. Isso não existe, né? Até porque dentro da graduação a gente tem 6 meses de contato lá com as artes, isso não tem, né, faz nenhum sentido, nexo nenhum você depois ser habilitado para ensinar capoeira a partir de ter contato com meses dentro de um contexto de outras artes e lutas e tal. Então, é mais assim uma ferramenta que a gente está sempre um pouco, né, distante das ferramentas, né, dos marcos, inclusive regulatórios, que a gente pode chegar no espaço e apresentar, dizer, olha, esse decreto não é mais válido, né, e aí se apropriar também desses espaços para discutir a capoeira enquanto, né, no âmbito do patrimônio cultural e material, e como é que a gente vai, né, realmente fazer dessa ferramenta, desse reconhecimento, desse instrumento, algo que possa fortalecer e que possa servir de articulação e não de distanciamento ou de disputa de campo, porque agora é patrimônio, eu escrevo um projeto legalzinho, né, e aí vou lá, como a Letícia mesmo disse, né, com a chancela lá de querer disputar o campo, né, do patrimônio do ponto de vista mercadológico, é bem delicado. Era isso que eu queria comentar. Eu vou fazer um comentário que é político com relação às 3 perguntas. Não vou entrar no mérito do processo institucional, porque eu acho que esse problema ele permeia várias práticas, ou quase todas. Então, eu vou me ater ao comentário político com relação às diferentes nuances da capoeira, por exemplo, a acarajé e muitas outras práticas que nós temos que sofrem impactos. Mas é o que eu queria partir de uma coisa que eu brinco, que eu chamo de essência, que eu acho que a primeira questão é que a gente precisa reconhecer o grupo, ele se autorreconhece, a partir do princípio do autorreconhecimento.
Ou seja, esse é o ponto de partida para a política. O grupo é que diz quem ele é. Porque senão eu imponho ao grupo uma situação do qual eu reconheço a partir do meu olhar e não do que o grupo está dizendo que ele é. Então, eu acho que isso é princípio, inclusive jurídico, e precisa permear as questões administrativas, isso para a política. A outra questão, que aí eu vou viajar nos três problemas que vocês trouxeram, eu vou contar uma coisa rápida. Tem dois patrimônios aqui que eu acho legal para colocar como exemplo. Todo mundo que vai a Belém come tacacá e adora, alguns não gostam, outros nunca comeram. Mas ninguém se pergunta por que ele é servido na cuia. Então, assim, para nós da matriz africana, existe um princípio que não se come coisa quente em cuia. Mas para se vender tacacá na rua de Belém, foi pedido permissão a Exu, que é o orixá responsável por aquele elemento de matéria-prima que vocês comem tacacá em Belém. Pouca gente sabe disso. Mas quem é o guardião, que os indígenas falam muito, nós não somos donos, nós somos guardiões. Quem guarda essa tradição sabe disso. Então, quem guarda a tradição vai para uma disputa que, em sua maioria, é desleal em meio aos trocentos outros impactos que aquela prática vai ter. Então, assim, para mim é muito particular essa questão. Ninguém fica contando essa história na Rua de Belém, mas quem mantém aquela tradição sabe disso, qual foi o acordo que o povo que vende tacacá na rua do terreiro fez com o Exu para ele poder ir para a rua para sustentar o seu ritual. A mesma coisa acontece com a acarajé de Ançã. Esse acarajé, ele é para um orixá, é da tradição de matriz africana, que come o acarajé, que eu não vou contar a história, que o assunto aqui é outro, mas é só para dar o meu parecer sobre o assunto, porque eu acho o seguinte: quando as mulheres do candomblé vão para a rua vender acarajé, elas têm um acordo, uma aliança com o Inhaçã para que isso acontecesse. Então, se nós precisamos ter dinheiro para manter os nossos ritos. E esse bolo é gostoso demais e todo mundo gosta de comer ele. Então, ele pode servir como um instrumento de sustentação do meu ritual e a senhora permite que ele seja vendido? Esse acordo foi feito secular e pouca gente sabe disso. Então, ao fazer esse acordo, essa aliança com o Inhaçã, as mulheres do candomblé começam a comercializar o acarajé dentro de um rito. Eu, que sou do babado, como eu costumo dizer, eu não compro acarajé na mão de todo mundo, porque eu sei qual é o acarajé de quem está adequadamente para vender. Mas nem todo mundo sabe isso. Então, tem regras, tem etiquetas para se servir acarajé na rua. E quem sabe, ao olhar o tabuleiro, vai reconhecer a baiana na medida de como ela se apresenta, mas só sabe disso quem conhece essa prática, essa tradição. Então, para os outros, é um bolo vendido e não se sabe o que é que acontece, quem vem primeiro, como é feito, como quem está vestido, como é que tem que ser feito. Então, tudo isso é um processo ritualístico. De quem mantém a tradição vai para dentro da política defender isso. Ocorre que, ao ir para a rua, esses aspectos eles vão sofrer impactos das diferentes formas, porque aí um dos aspectos fortes que sofre a capoeira e sofre o acarajé e outros mais é o aspecto mercadológico. Aquilo que vai para a rua ser vendido vai entrar numa grande confusão, e meu pai Exu gosta dela, que é a confusão do mercado. Quando a gente entra numa feira, quem vende mais não é quem vende, grita mais alto e faz o maior propaganda do seu negócio, por isso que eu adoro feira. Então, é ali que vai a confusão da venda do mercado e a gente vai botar o negócio para render. Então, nesse sentido, a capoeira, ela tem uma vertente, eu não sou capoeirista, isso é um comentário político, de um grupo que mantém uma tradição, uma defesa do que ele considera como tradição e como matriz. Óbvio que ele vai ter problema de defender isso, ele vai ter dificuldade de ir para a rua dizer isso, ele vai ter dificuldade de ter seguidores disso, mas ele existe. Tem uma essência ali sendo mantida. E você vai ter milhões de pessoas das mais diferentes vertentes, forma de praticar, levando ela para fora, que a capoeira, para mim, é o negócio mais instigante que eu já vi, para patrimonializar. Acho interessante esse universo.
porque ela extrapolou a fronteira, é internacional, é do mundo. Agora, como é que a capoeira está chegando na Austrália? O que é que está sendo dito? Como é que ela chega em Israel? Que pernada é aquela? O jeito que eu faço, boto um monte de gente, liga o microfone, blá, blá, blá. O que é que está sendo dito? Beleza, eu sou capoeirista, eu jogo. Agora, existe, no meio desse contexto todinho de pernada, que muita gente joga para cima, inverte, faz isso, bota sapato, tira sapato, cada um tem um jeito de fazer. Não é isso que eu quero discutir. E é também importante discutir. Agora, quem é que está dizendo como ela nasce? O que é que mantém ela? Porque se morrer Curió, morrer outros mestres, se acabarem, largar de ser teimoso, defendendo essa prática, ela deixa de ser uma prática ancestral. Porque no dia que o microfone desligar, ninguém canta. É essa a essência do negócio. Então, eu acho que a política ela precisa considerar esse aspecto da tradição, o que é muito difícil. Porque se o papel do Estado brasileiro é preservar a tradição, o impacto que vem, ele não vai dar conta de resolver, o movimento não vai dar conta de resolver, porque isso é muito parecido com o candomblé. A primeira pergunta que a gente faz a alguém de candomblé: quem é seu pai, quem é sua mãe? Vocês não têm ideia do que significa essa pergunta? Porque quem não diz onde foi feito é suspeito. É verdade? Ela que é do santo, eu também sou. Se perguntar, você é filha de quem? Já suspeitei. Por quê? Porque é onde as pessoas sabem quem eu sou, a que linhagem eu pertenço, a que família eu pertenço. Então, não é diferente. Agora, muita gente tem mesa, casa aberta, mas vocês não sabem que para alguém abrir uma casa, ele tem que passar 7 anos de Iaô, que no meu caso e Alessandro somos Iaô, aprendendo, nós somos aprendizes. Eu não ouso dizer e nem fazer certas coisas no meio de gente, porque eu sou Iaô. Então, esses 7 anos de aprendizado, nós somos cuidadas para um dia que a gente tiver a concessão da palavra, de conduzir o axé, dali para frente eu estou referendada pela minha comunidade para fazer algo. Gente, isso nem todo mundo diz na rua, essa é a tradição. Agora, qualquer um pode abrir um terreiro por aí, fazer doidice, raspar a cabeça, marmotagem. Como é que eu combato isso? Como é que eu controlo isso? É o Estado que controla? Não. O que acontece é que ele bagunça o coreto do negócio. Agora, todo mundo vira macumbeiro. Né? Que nem o macumbeiro bagunça, a Record se aproveita disso e desgraceia mais ainda, porque uma faz a bagunça dos demais. Porque quem está mantendo a tradição está fazendo no seu jeito. Mas todo mundo pode. Agora, não existe uma regra, não existe um mandato que impeça que vá lá e feche a casa de fulano, porque ele está todo errado, está raspando errado, não sabe de onde ele é, mistura nação, canta uma língua de uma coisa, canta com outra, mistura acabou com padilha. Eu não tenho como controlar isso, o Estado também não tem. Agora, o que eu defendo politicamente, que é para fechar minha fala, é que há que se perceber uma tradição a ser zelada. E essa tradição a ser zelada, ela tem os seus guardiões. Esses guardiões não podem passar despercebido. O IFAM tem a obrigação de ouvir todo mundo. Agora, o que o IFAM não pode, o MINC também está junto, é ouvir todo mundo e esquecer dos mestres que guardam essa tradição. Aí o problema está posto. Porque se for assim, para patrimonializar a capoeira, e a gente achar que ela é toda sopernada, eu não sei o que é que a gente está patrimonializando. Então, é um pouco essa problemática que a gente quer devolver para vocês, que nós não vamos responder, que a gente precisa, de fato, quem é das práticas, começar a perceber essas diferenças. E no caso da capoeira, especificamente, é um jogo político muito forte. Porque a capoeira, ela se extrapola, ela tem várias dimensões, muitas vagas, outras eu tenho dificuldade de reconhecer, mas respeito. Por quê? Porque o que está sendo colocado em questão, para mim, é a transmissão do saber. Eu, quando escuto o mestre Curió contando como é que ele ensinava os filhos, é enormemente diferente de um mestre que está graduado na universidade. Porque, para ele chega a dizer, a roda não é importante, mas o mestre Curió, sem roda, não rola. Porque ele sabe que não pode entrar sem cantar Pexu. Para o outro não tem importância nenhuma. Agora ele não vai botar a cabeça dele a prêmio, porque ele sabe a quem ele responde. Os 2 gêmeos, você sabe o que significa os 2 gêmeos?
Eu sei. Boa tarde, vamos comer. Agradeço a presença de todos aqui. Muito obrigada. Eu apanhei o coco, Caxinguele tá me olhando. eu quebrei o coco, Caxinguele tá me olhando. eu lavei o coco, Caxinguele tá me olhando. eu ralei o coco, Caxinguele tá me e olhando. doce de coco, Caxinguele tá me olhando. e manjar de coco, Caxinguele tá me e olhando. cuscuz de coco, Caxinguele tá me e olhando. esquindinho de coco, Caxinguele tá me e olhando. bala de coco. Caxinguele tá me olhando. Ai, meu Deus do céu, Caxinguele tá me olhando. as minhas crianças